João capítulo 21, versículo 1 em diante, diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos sabedoria e revelação da Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, conforme a necessidade que temos de ouvir, de aprender, de entender a Tua voz e de obedecer a Tua palavra. Não queremos apenas ser ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra, aqueles que ouvem e obedecem, aqueles que ouvem e praticam a Tua palavra. Assim nós queremos ser, ó Pai. Por isso nós repreendemos toda distração, nós repreendemos toda incredulidade, toda cegueira e tudo aquilo que impede cada um de nós de ouvir a Tua voz e estar atento à Tua palavra. Nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Entregamos toda a nossa vida em Tuas mãos. E eu declaro que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, pela palavra do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu peço e agradeço no nome de Jesus, amém, graças a Deus, glória a Jesus. Irmãos, após Jesus ter ressuscitado, Ele apareceu várias vezes aos seus discípulos, e este texto que nós acabamos de ler, conta a ocasião em que Jesus apareceu pela terceira vez aos seus discípulos. Não era a primeira aparição dele, nem a segunda, era a terceira vez que Jesus aparecia aos seus discípulos após ter ressuscitado dentre os mortos. Então os discípulos já sabiam que Jesus havia ressuscitado. Eles já sabiam que Jesus estava vivo.
Eles já sabiam da ressurreição. E mesmo assim, o texto bíblico nos mostra que eles estavam na Galileia. E eles estavam pescando. Isso me faz ficar preocupado com a atitude que nós encontramos em muitas pessoas. Não podemos afirmar que esta realmente fosse a atitude dos discípulos, mas quantas vezes nós vemos pessoas que foram transformadas por Jesus, que tiveram a sua vida mudada por Jesus, porque é nítido a mudança que acontece na vida de todas as pessoas que se entregam a Jesus. A vida de toda pessoa que conhece Jesus, que recebe a verdade de Deus, que crê no Evangelho de verdade, se entrega e é batizado, a vida dessa pessoa se divide em antes de conhecer Jesus e depois de conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus, era uma vida perdida, era sem esperança, era uma vida no pecado, era uma vida que não tinha sentido. Depois de conhecer Jesus, é uma vida de paz, é uma vida na direção de Deus, é uma vida de obediência à palavra de Deus, é uma nova vida. Quem reconhece de verdade que a sua vida se divide em duas partes, antes de ter encontrado e conhecido Jesus, e depois de conhecer Jesus, levante a mão. É a mudança, é o novo nascimento, ensinado por Jesus, é a nova criatura, que a Bíblia afirma ser aquele que está em Cristo. Então muitas pessoas às vezes, que tiveram uma experiência com Jesus, que tiveram a sua vida transformada, é triste ver quando pessoas assim voltam à sua antiga maneira de viver, ao seu estilo de vida perdido, pecador, que tinha antes de conhecer Jesus. Volta aos mesmos hábitos, volta às mesmas práticas pecaminosas, volta ao mesmo padrão de vida de onde Jesus o tirou, volta ao mesmo lamaçal de pecados, onde a pessoa não aguentava mais, estava sufocada, estava clamando, implorando por uma transformação. Aí Jesus salva, Jesus resgata, Jesus liberta a pessoa, Jesus dá uma nova vida. E daí um tempo, alguns voltam para a mesma forma de viver, vazia, mundana, carnal. Isso é triste. Olhar para 7 discípulos de Jesus, que andaram mais de 3 anos ao lado do mestre, agora de novo pescando, a atividade que eles exerciam profissionalmente antes de Jesus chamá-los e dizer: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vê-los de volta ao mar pescando na Galileia é preocupante, e é um alerta para nós. É um alerta para mim e para você, porque a vida cristã é uma caminhada para frente e não tem volta. A vida cristã não tem retorno para trás. Deus nos chamou para caminhar uma caminhada até a eternidade com Ele, sem olhar para trás como a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, sem querer voltar atrás. Quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito, a Bíblia diz que Deus os conduziu pelo caminho do mar, porque Deus pensava: eu não vou levá-los pelo caminho mais fácil, para que eles se arrependam e voltem ao Egito, eu vou levá-los pelo caminho mais difícil, eu vou levá-los pelo caminho do mar vermelho, eu abrirei o mar para eles passarem, e depois que eles atravessarem o mar,
que simboliza o batismo, diz as Escrituras. Depois que eles passarem pelo mar, eu fecharei o mar atrás deles, e por este caminho que eles passaram, nunca mais eles voltarão atrás. O caminho que Deus nos chamou, a vida cristã, a entrega que você fez a Jesus, não tem volta, é um caminho para a eternidade. Nunca mais voltaremos atrás, nunca mais deixaremos Jesus para voltar ao mesmo lamaçal. Deus nos chamou para ir adiante, para olhar para frente, para andar ao lado de Jesus, andar com Jesus, andar com Ele. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, e aquela já era a terceira vez que Jesus aparecia para os discípulos, e eles estavam pescando, e naquela noite, Pedro disse assim: eu vou pescar, e os outros disseram: nós vamos também. Olha como há uma influência. Pedro era um discípulo importante, um dos principais apóstolos de Jesus. Quando ele disse: eu vou pescar, todos os outros falaram: eu vou junto. Você que é um líder, você que é alguém que é uma referência na sua família, na sua célula, na igreja, você que é uma pessoa que outros olham e se espelham em você, que tem você como uma referência na igreja, a sua palavra influencia outras pessoas. Então cuidado com aquilo que você diz. Quando Pedro falou: eu vou pescar, os outros já falaram: nós vamos juntos. Então é a influência. Por outro lado também, eu posso ver com outros olhos essa palavra de Pedro, o Pedro desanimado, o Pedro se sentindo no pó, nas cinzas, por ter negado Jesus 3 vezes. Ele negou o Salvador, ele negou que conhecesse aquele que havia lhe ensinado tudo, ele negou que conhecesse Jesus. Eu imagino Pedro, naquela ocasião na Galileia, dizendo para os outros discípulos: eu sou uma negação, eu neguei o nosso mestre, eu neguei que o conhecesse. Como eu pude fazer isso? Estou me sentindo um lixo, estou me sentindo nas cinzas, eu fracassei. E ele havia avisado, Jesus havia alertado Pedro: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não, Senhor, jamais te negarei, estou pronto a ir contigo até a morte. Às vezes o discípulo de Jesus se sente pronto, estou pronto, estou firme, estou bem, mas a Bíblia diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, cuide. Pedro se achava pronto, mas Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Agora Pedro se sentia fracassado, Pedro se sentia derrotado, desanimado, e naquela angústia da sua alma ele disse: eu vou pescar. Talvez dizendo: eu não tenho mais expectativa, eu não tenho mais esperança, eu não acredito mais que eu possa caminhar com Jesus, porque eu o neguei 3 vezes, ele ressuscitou, sim, eu o vi, mas eu o neguei, eu vou voltar para a pesca. E aí então aqueles discípulos que o amavam, também podem ter dito assim: nós vamos com você, Pedro, porque você faz parte, você é nosso corpo, nós te amamos. Se você vai pescar, nós vamos juntos. Se você está desanimado, nós vamos te ajudar. Se você está pensando que vai desistir, nós vamos estar do teu lado e você não vai desistir, porque nós vamos te ajudar a levantar. Meu irmão, minha irmã, se você conhece alguém, algum irmão em Cristo que está fraco,
Deus te chamou para você ajudá-lo, para você se colocar ao lado dele e dizer: eu vou com você, meu irmão, e você vai ser restaurado. Eu vou com você, minha irmã, e Deus vai levantar a sua vida, porque você não é uma negação, você não está determinado ao fracasso. Deus vai te renovar, porque Ele te ama, e há esperança no seu ministério, há esperança no propósito de Deus para a sua vida. Ele não desistiu de você. Se você se sente como um fracassado, se você se sente como alguém derrotado, eu estou aqui para te dizer que Jesus ressuscitou, e Ele vai levantar você do pó e das cinzas, como diz o Salmo 113, Ele levanta do pó o necessitado, Ele levanta do lixo e do monturo aquele que está carente, e o faz assentar-se com os príncipes do seu povo. Ele levanta do pó e das cinzas, e Ele te faz assentar numa posição de honra e de vitória, em nome de Jesus. Ele ressuscitou. Então, irmãos, nós não podemos viver como se Jesus estivesse morto. Já era a terceira vez que Jesus aparecia para eles, e eles estavam pescando para quê? Jesus já tinha mandado eles jogarem fora as redes. Jesus já tinha dito para eles: deixem tudo e sigam-me, e eu vos farei pescadores de almas. Voltar à pesca para quê? Não era vontade de Deus. É tão claro que eles voltarem a pescar, a uma vida de pescador, não era vontade de Deus, porque quando eles dizem: vamos pescar, aí eles foram, entraram no barco, e no final do verso 3, a Bíblia diz: mas naquela noite não pegaram nada. Quando Deus não abençoa, não adianta querer teimar. Quando Deus não aprova, quando não está na vontade de Deus, é só dor de cabeça, é só teimosia, não vai dar em nada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em Provérbios capítulo 10, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Se não tiver a bênção do Senhor, vai ser só dor, só sofrimento, vai ser cansaço, luta, sem resultado nenhum. Pescaram a noite inteira, mas não pegaram nada, que não tinha a aprovação de Deus. Jesus ressuscitou, mas eles estavam vivendo como se Jesus estivesse morto. Aquele que os chamou para ser pescador de almas estava sendo deixado de lado, e eles voltaram a pescar peixes. Irmãos, eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza no seu coração: Jesus ressuscitou e eu ando com um Deus vivo. Jesus ressuscitou e eu sirvo um Deus vivo. Jesus ressuscitou e está ao meu lado como Deus vivo e não como uma religião morta. Jesus ressuscitou e o meu Deus é presente. Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que age, Ele é um Deus vivo. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele é o Deus vivo que está conosco todos os dias. Ele não é um Deus morto, Ele não está morto, Ele está vivo. Viver viver com Jesus como se Ele estivesse morto é uma mera religiosidade. É uma vida sem sentido, é uma vida vazia, é uma vida derrotada. Mas viver com o Cristo ressuscitado é a vontade de Deus para nós. Quem quer andar com Jesus, reconhecendo que Ele está vivo, e Ele é o Deus que está com você. Esse texto me mostra algumas situações para nos fortalecer a andar com Jesus como um Deus vivo que Ele é.
andar com Jesus ressuscitado. Jesus está vivo, Ele não está morto. E se eu ando com Jesus e creio que Ele está vivo, a primeira coisa que eu preciso entender está no versículo 6. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Quando eu reconheço que Jesus está vivo, eu dou valor e eu escuto atentamente a sua palavra. Eu escuto a palavra dele. Eu creio, eu ouço a palavra dele. Os discípulos já tinham pescado a noite inteira. Mas quando Jesus falou: lancem a rede à direita do barco, eles obedeceram. Agora pense comigo. 7 homens pescadores experientes, a noite inteira pescando no mar da Galileia. Quantas vezes eles lançaram a rede ali para o lado direito, lançaram a rede para o lado esquerdo, lançaram a rede na proa, lançaram a rede na polpa do barco, lançaram a rede para todo lado, avança o barco mais um pouco, volta, vai para outro lado, a noite inteira, lança a rede para a direita, para a esquerda, para a direita, e não pescam nada. Mas quando eles escutam a voz de Deus, e quando eles fazem aquilo que Jesus mandou fazer, eles encontraram uma grande quantidade de peixes. Quando você dá valor à palavra de Deus, quando você ama a palavra, ama a verdade, a tua vida é transformada. Porque quem dá ouvidos para a palavra de Deus, irmãos, é uma pessoa vitoriosa. Graças a Deus, aqui no nosso meio, todos aqui amam a palavra de Deus, amém? Todos aqui dão valor à palavra de Deus. Hoje você se alimentou da palavra de Deus. Certamente você não apenas teve um belo almoço de domingo. Quem teve um almoço abençoado, abundante hoje? Encheu a barriga, alimentou o corpo. Mas eu sei que você ama tanto a palavra de Deus, e graças a Deus aqui no nosso meio, não tem ninguém que não valorize a palavra, e que nem pegou na Bíblia hoje. Certamente todos aqui leram a palavra de Deus, se alimentaram dela, comeram as palavras das Escrituras, dizendo a Deus: obrigado por falar comigo pela tua palavra. E você lê, você se alimenta, você medita, você pensa na palavra de dia e de noite, e então você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo o que você faz prospera, porque você é apaixonado pela palavra de Deus. Quem é apaixonado pela palavra de Deus, na verdade é apaixonado por Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Quando você conhece a palavra, você está conhecendo Jesus. Quando você ama Jesus e quer conhecê-lo, você vai à palavra e ele se revela a você de forma poderosa e de forma completa. Quando a gente se relaciona com Jesus e sabemos que Ele está vivo, nós amamos a sua palavra e obedecemos a sua palavra. Obedecemos, porque é na palavra de Deus que você encontra direção. É na palavra de Deus que você é dirigido. É na palavra de Deus que você é fortalecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. É a palavra. Quando nós nos relacionamos com Jesus, crendo que Ele está vivo, nós reconhecemos que Jesus é a provisão para todas as nossas necessidades. Diga comigo: Jesus
é a provisão para todas as minhas necessidades. Jesus tem tudo o que você precisa, Jesus é tudo o que você necessita. Quando ele se colocou na praia, os discípulos estavam lá pescando. Jesus disse assim: vocês têm alguma coisa que comer? Eles não reconheceram que era Jesus, mas Jesus perguntou: vocês têm algo para comer aqui? Certamente ali na praia estavam todas as roupas, as tralhas dos discípulos. Ali estavam aqueles isopores, estavam aquelas caixas térmicas com gelo em flocos. Tudo isso já tinha naquela época, lá no primeiro século, viu, irmãos? Isopor bonito, aquela tampa bonita, estavam ali, tudo arrumadinho. Jesus falou: vocês têm algum peixe aqui? Tem algum pão? Tem alguma coisa para comer? E aí no barco, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não temos nada. Ô situação sem Jesus, situação fora da vontade de Deus, que dá dó. Eles não tinham nem um peixe, nem um pão para comer. Isso me faz lembrar de um filho que num belo dia falou para o pai: me dá minha herança, eu vou curtir minha vida, pai. Esse negócio de ficar sendo crente aí, de ficar servindo o Senhor, de ficar crendo em Deus, pai, eu não quero mais isso, eu quero minha parte na herança, eu vou seguir minha vida, eu vou curtir minha vida. Aí esse filho foi embora de casa, gastou todos os seus bens com meretrizes, achou que estava com tudo, pagava rodada de bebida para todo mundo, prostituía, fazia tudo, era uma orgia total, mas de repente o dinheiro acabou, os amigos acabaram, o prazer acabou, porque o prazer do mundo é momentâneo e passa rápido, e vai ficar a pessoa depois sofrendo com uma mão na frente e outra atrás, os amigos desaparecem, o dinheiro acaba, porque a vida sem a bênção do Pai é uma vida de derrota e fracasso. Aí aquele filho foi parar num chiqueiro para cuidar de porcos. E ele tinha tanta fome que ele desejava comer a comida dos porcos. Mas lá ele se lembrou da casa do pai. Muitas vezes as pessoas só se lembram da casa do pai, de como são protegidos, abençoados, cuidados, renovados na casa do Pai, alimentados na casa do Pai. Alguns só vão se lembrar quando estão lá no chiqueiro. Mas lá no chiqueiro aquele filho se lembrou: na casa do meu pai eu tinha tudo, então eu vou voltar, e eu vou dizer para ele: pai, me perdoe, porque eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Permita que eu volte, pai, e que eu seja um mero empregado. Mas o pai o recebeu de braços abertos. O pai perdoou aquele filho amado. O pai colocou um anel no dedo dele, colocou vestes nele, colocou sapatos nos seus pés. O pai o abençoou. O pai mandou matar o novilho cevado e fez festa, porque o filho que estava perdido voltou para a casa do pai, e o pai o recebeu de braços abertos. Isso é a graça do Senhor Jesus Cristo, que nos acolhe e que nos recebe, mesmo quando nós não merecemos. É o amor de Deus. Os discípulos não tinham um pedaço de pão. Temos nada, disseram eles para Jesus, nada. Mas lá estava Jesus, na praia, com a fogueira acesa, o pão assando nas brasas, e peixe assando naquelas brasas. Ei, olha aqui, os discípulos disseram: nós não temos nada. Eles não tinham pães, eles não tinham peixes, eles não tinham nem brasas,
Eles não tinham nada. Mas Jesus já estava ali com o fogo aceso, com o pão na brasa, com o peixe assando, com a comida pronta, preparando um banquete, porque Jesus é o Deus provedor, Ele é o Senhor que provê, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A Bíblia diz que Ele cuida dos pardais e nenhum deles morre de fome, muito mais ainda Ele cuida de você, porque Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que cuida da sua vida. Ele veste os lírios do campo, que hoje existem e amanhã secam, muito mais ainda Ele veste aquele que confia nele. Ele é o Deus provedor. Onde Ele arrumou aqueles pães, onde Ele arrumou aqueles peixes, eu não sei, mas eu sei que Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer cair pão do céu, Ele pode fazer sair água da rocha. Ele é o Deus que abastece a tua despensa, Ele é o Deus que supre a tua necessidade. É Jesus Cristo, o Deus provedor, que te ama e cuida de você. Ele é o Deus provedor. Pode aplaudir e glorificá-lo. Ele provê, Ele é o Deus que cuida. Ele está vivo, Ele não está morto, Ele está vivo e Ele está vendo a sua necessidade. Os discípulos estavam lá trabalhando, Nickerson, não pegava nada, mas Jesus estava ali na praia vendo tudo e já estava com o jantar preparado. O Senhor prepara uma mesa perante ti, na presença dos teus inimigos. Ele unge a tua cabeça com óleo, o teu cálice transborda. Aleluia. Ele já preparou o jantar. Senhor, nós não temos nada, nem um peixinho, nem um pãozinho. O jantar já está pronto, venha. Irmãos, Deus é maior do que o homem. Quando o homem está pensando que vai faltar alguma coisa, Ele já está com o jantar preparado, te convidando. Venha comer comigo, abra o seu coração, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Ele é o provedor. Ele é tudo o que você necessita. Ele tem tudo o que você precisa. Ele está vivo. Se Ele estivesse morto, aí sim, você poderia ficar preocupado, desesperado com o amanhã, porque não haveria esperança. Se Ele fosse um Deus morto, a cruz acabou com Ele, e Ele está na sepultura e não ressuscitou, aí tremam, porque ninguém vai cuidar de você, e não há garantia para o seu futuro. Mas a sepultura não o segurou, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele cuida de você. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Você pode levantar sua mão e dizer: Jesus é o provedor de todas as minhas necessidades. Ele é o provedor. Ele ressuscitou. Agora você não precisa chegar mais para Ele e dizer assim: Senhor, eu estou doente. Você pode chegar para Ele e dizer: Senhor, Tu és o provedor, eu recebo a cura, porque o Senhor já proveu a minha cura na cruz do Calvário. Sabe onde está a sua doença? Não está mais em você. Sua doença, a Bíblia diz que está lá na cruz. Isaías 53, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras somos sarados. Você não chega mais nele dizendo: Senhor, eu estou doente. Não, sua doença já está na cruz. Ele já morreu na cruz, levando a sua enfermidade. Agora Ele ressuscitou. Você chega nele e diz: Senhor, eu recebo a provisão da cura que o Senhor me ofereceu através da tua ressurreição. Levante a sua mão e diga: Jesus ressuscitou, e Ele tem tudo que eu necessito. Estenda a sua mão assim e diga: Senhor,
Eu creio que o Senhor ressuscitou. Eu recebo agora a provisão de cura, de saúde para o meu corpo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Ele é a provisão. Ele é a provisão. Está vivo. Sabe onde estão os teus pecados? Você não apresenta-se mais diante do Senhor dizendo: Deus, olha, eu estou tão cheio de pecados. Não, os seus pecados estão lá na cruz, porque as suas iniquidades foram lançadas sobre Ele. Ele morreu pelos nossos pecados. Agora você se apresenta a Ele e diz: Senhor, eu recebo a provisão do perdão, a santidade. O Senhor me perdoou, eu recebo esse perdão, eu recebo a provisão da graça salvadora do Senhor. Senhor, eu estou endividado. Senhor, a minha pobreza, olha, tenha misericórdia de mim. Não, sabe onde está a sua pobreza? A sua pobreza está lá na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que Jesus, sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. A sua pobreza foi lançada sobre Ele na cruz. Agora você se aproxima dele e diz: Senhor, eu recebo a provisão da prosperidade que o Senhor conquistou para mim no Calvário. Eu recebo a provisão abundante que o Senhor me ofereceu. É só você receber. Ele é a provisão. Senhor, eu estou debaixo de maldição. Ei, a sua maldição está lá na cruz do Calvário. Hoje você se aproxima dele e diz: eu recebo a bênção do Senhor, a bênção que o Senhor proveu na cruz. Eu recebo agora a mesma bênção que foi liberada sobre Abraão, Isaque e Israel. Eu recebo agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ele é o provedor. A ressurreição traz provisão para você. Romanos no capítulo 10, diz assim: Romanos 10, versículo 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Diga comigo: a palavra está perto de mim, na minha boca e no meu coração. Diga: esta é a palavra da fé que proclamamos. É a palavra da fé. Ah, pastor, é loucura esse negócio. Ah, eu recebo a minha provisão em ti, Jesus. Ah, o Senhor já levou minha doença, eu recebo a provisão da cura. Ah, o Senhor já levou a minha maldição, eu recebo a provisão da bênção. Ah, o Senhor já levou os meus pecados, eu recebo a provisão do perdão. Isso é loucura, pastor. Não, isso é a palavra da fé que nós proclamamos. E a palavra está perto de você, está na sua boca e no seu coração. Palavra da fé. Só fala quem tem fé. Só crê quem acredita que Ele ressuscitou dentre os mortos. E veja que a fé necessária aqui é a fé em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 9. Se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A palavra salvo no grego, sozo, significa salvos, curados, libertos. Diga comigo: salvos, curados, libertos.
Quem confessar com a sua boca que Jesus Cristo é a provisão, é o provedor, é o Senhor de tudo na sua vida, e crer no seu coração que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e não morto, será salvo, curado, liberto. Salvo, curado, liberto. Deus é o provedor da tua salvação, da sua cura, da sua completa libertação, igreja. É confessar com a boca e crer no coração. Versículo 10: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então deixa eu perguntar aqui, quem acredita que Jesus está vivo? Ele é o provedor. E para encerrar, irmãos, se nós cremos que Jesus está vivo, o nosso relacionamento com Ele não vai depender só de momentos em que nós estamos sentindo que Ele está perto. Os discípulos não reconheceram Jesus naquele momento. Não reconheceram que era Jesus ali na praia. Jesus estava ali, e era a primeira vez que Jesus aparecia a eles? Era a terceira vez. E Jesus: ei, vocês têm algo para comer? Não, não temos nada. Não reconheceram que era Jesus. Não reconheceram. Não importa aquele momento que você pensa que Deus não está perto, momentos de dificuldade, ou de tribulação, ou de sofrimento, onde naturalmente o ser humano pensa ou sente que Deus está distante, Ele continua vivo e Ele continua por perto. Ele continua olhando para você, Ele continua cuidando de você. Sabe aquele momento? Pode aplaudir, se você quer aplaudir, pode fazer isso. Sabe aquele momento que você disse para você mesmo: estou passando por tudo isso e Deus parece que está tão distante. Ele estava perto, Ele estava olhando para você. Como naquela história tão conhecida das pegadas na areia. A pessoa viu toda a sua vida registrada em pegadas numa areia. E ela percebeu que nos momentos melhores e mais tranquilos, haviam pegadas de duas pessoas caminhando juntas. E Deus disse para ela: eu sempre estive ao teu lado nesses momentos, caminhando ao seu lado. Mas aquela pessoa percebeu que nos momentos mais difíceis da sua vida, haviam apenas as pegadas de uma pessoa. E perguntou então para Deus: Senhor, naqueles momentos tão difíceis da minha vida, o Senhor me abandonou e não estava comigo, porque eu vejo apenas as pegadas de uma pessoa. E Deus lhe disse: não, naqueles momentos mais difíceis da sua vida, eu carreguei você no meu colo, eu levei você nos meus braços. Aquelas pegadas eram as pegadas do Senhor, conduzindo aquela pessoa nos seus braços. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Jesus está ali. Jesus está perto. Quem sabe Pedro entrou naquele barco e foi pescar porque se sentia alguém derrotado nas cinzas. Eu sou um fracasso, eu neguei Jesus, eu sou uma negação, tudo que eu faço dá errado. Mas Jesus estava ali para restaurar Pedro e para dizer para os discípulos: eu escolhi vocês e eu não vou desistir de vocês. Jesus ressuscitou, igreja, e Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai abandonar você, porque Ele te escolheu. Ele está vivo e Ele está perto. Jesus te ama. Jesus estava ali na praia, já tinha o jantar preparado. Aí quando Ele disse: venham jantar,
Ninguém perguntava quem és tu, porque eles sabiam que era Jesus. Versículo 13, Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Jesus serviu o jantar para eles. Mas havia algo para tratar com Pedro. Olha aqui, preste atenção, eu vou encerrar. Talvez, aquele momento da pesca que não dá em nada, aquela noite de dor e sofrimento, aquele período de tristeza e de angústia, ele continua perto, mas esse talvez seja o momento em que ele queira tratar com aquilo que está lá no fundo do seu coração, que precisa ser restaurado. Aquele sentimento de abandono, aquela mágoa, aquele sentimento de fracasso. Eu sou um derrotado, eu sou uma negação. Talvez aquele ódio, talvez aquele pecado escondido que precisa ser confessado e restaurado. Jesus está ali, Ele te chama para o jantar. Ele diz: vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas aí você chega, Ele liberta a sua vida. Ele diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomem sobre vós o meu jugo. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Abra o seu coração. Tem algo aí para ser curado. Jesus não desistiu de você. No versículo 15, a Bíblia diz: depois de comerem. Primeiro Jesus os chamou para comer. Primeiro Jesus os chamou para o jantar. Igreja, hoje Jesus está nos chamando para o jantar, o banquete está servido, nós estamos assentados à mesa com o Rei dos Reis, Ele está nos abençoando e nos alimentando. Mas depois de comer, Jesus perguntou para Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E é tão interessante esse texto e toda a sequência, porque da mesma maneira que Pedro havia negado Jesus 3 vezes, agora Jesus dá a ele a oportunidade de confessar 3 vezes que amava o Senhor mais do que todos. Era a oportunidade de Jesus na vida de Pedro. Era Jesus dizendo para ele: Pedro, seu ministério não acabou. Era Jesus dizendo para ele: Pedro, eu sei que você me negou 3 vezes, porque você ficou com medo e você não estava pronto. Mas eu estou aqui, Pedro, porque eu te amo e eu entreguei a minha vida por você, e eu ressuscitei, e estou aqui vivo, e eu acredito em você, Pedro, e eu vou te levantar do pó e das cinzas, e eu farei de você um grande apóstolo, para entregar a sua vida por mim. Sim, na hora certa, você vai morrer por amor de mim, Pedro. E Pedro confessou: eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Igreja, fica de pé na presença do Senhor. Jesus ressuscitou. Fale para quem está aí do teu lado: Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Ele não desiste de você. Se você está se sentindo como Pedro, eu sou uma negação, eu sou um fracasso, eu me sinto nas cinzas. Hoje Jesus está dizendo: eu ressuscitei, e eu vou ressuscitar a tua vida, os teus sonhos, o teu chamado, a tua família. Ele é o provedor. Tem alguma necessidade?
Você chegou aqui carente de alguma coisa, você não vai dizer: Senhor, eu estou doente. Você vai tão somente se aproximar dele e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor é a provisão de tudo que eu necessito. Eu recebo a cura em teu nome, Jesus.